Bom dia, igreja. Bom dia. A paz a todos. Que alegria poder compartilhar do meu coração com o seu coração. Eu me sinto sempre muito honrado pela honra que vocês carregam, de verdade. Que o céu continue prosperando vocês em tudo. A minha fala nessa manhã é que possamos de verdade termos algo poderoso da parte dele, como a gente vem tendo. Gratidão ao pastor Jackson, a essa família sacerdotal, aos pastores dessa casa, aos pares que me recebem com grande desvelo, com grande carinho. E eu me sinto sempre muito constrangido por esse afeto, por esse ombro, por esse colo. Que o céu continue de verdade prosperando esse lugar. Eu trago da minha esposa um beijo para as irmãs e um aperto de mão para os homens. A verdade, ela manda beijo para todo mundo e eu divido. Eu deixo muito claro, é aperto de mão para os homens e beijo para as irmãs. Ela mandou beijo para todos. Eu tenho vivido um tempo muito incrível com a Natália. Ela decidiu avançar de uma maneira tão constrangedora e violenta dentro de casa. E eu vendo esse crescimento dela tem me constrangido demais. Alguém com limitações de internet, carregando algo tão grande, tão profundo dentro. E eu por anos conversando com a Natália, a fim de que ela expusesse aquilo que Deus tem entregue a ela no ambiente da intercessão, por mais de 25 anos trabalhando com isso, e ver ela avançando, mentoreando, curso e etc. E ontem eu estava conversando com ela, não sei se era ontem ou se era hoje. Eu acho que para ela foi ontem, para mim é hoje, meio confuso. Mas e eu elogiando a minha esposa, dizendo o quanto o que ela tem feito tem me constrangido a me tornar melhor para ela. E aí nessa conversa ela diz, amanhã você fala de mim. E manda um beijo para a igreja. Minha neguinha. Hã? O segredo do seu poder, sabe? Honrar. É tudo que eu tenho. Imagina, tirar os ossos do homem, sobra o que para ele? Deus olha para o homem e diz, não, é bom que o homem esteja só. Que tipo de solidão é essa que o homem está vivendo, que o próprio Deus não o supre na viração do dia, uma vez encontrando com ele? Né? Deus vê que o homem está sozinho e diz, vou fazer uma disjuntora. É osso, né? Veio do osso. A gente veio do pó. A mulher veio de um projeto já concluído. Eu esperava pelo menos os homens já me olhou de cara feia, tipo, pó. E a mulher vem do osso. A minha avó dizia, por isso que nós somos osso duro de roer. Vocês são incríveis. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 12. Eu falo muito inglês, meu inglês é muito apurado, eu manuseio bem a língua, entendo, falo. Fui pedir café e disse, da primeira vez que eu estive, I am coffee.
E eu fui ficando com raiva, porque a pessoa não estava me entendendo. E aí, por que eu estou dizendo isso? No avião, alguém tão bem comunicativo comigo, e eu entendendo tudo, ela apontava o meu telefone, fazia assim, e ela começou a falar a língua que eu entendo, e eu falava a língua que ela entendia. Até que uma aeromoça veio e disse, ela está perguntando quem é a pessoa do seu telefone que está na capa. Aí eu disse, é a minha esposa e tal. Aí ela, uau, a esposa. Aí olhou para o marido, catucou e falou, não menos do que aquele. Aí perguntou onde eu fiz, eu digo, não, melhor não saber. Foi não é nem capa, é um adesivo, né? É uma impressão. Estraguei o telefone. Aí ela foi falando no corredor, eu só apontava assim, minha comunicação era só a foto da Natália. Até nisso a irmã é poderosa. Mas que bom que você riu. 2 Samuel capítulo 12, versículo 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e comeu. Eu vou ler de novo. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Pai, mais uma vez, nós entramos por aquela porta a fim de que o Senhor nos alcance através da exposição da Tua Palavra. Aqui é o lugar em que o Senhor tem se revelado por muito tempo, onde se faz valer de maneira tão única a Tua Palavra e a exposição da mesma. E como sempre, eu confesso que a Bíblia é a Tua Palavra e nós não negociamos essa verdade, ela é absoluta dentro de nós. Nós nos sujeitamos ao senhorio dela e cremos o quanto ela, sim, é poderosa para fazer com que nós nos tornemos aquilo que o Senhor deseja. Estamos aqui diante da Tua Palavra mais uma vez e pedindo que a mesma venha nos achar. Ache-nos através da Tua Palavra. Encontra-nos nessa manhã através da Tua Palavra. Fala conosco mais uma vez. Muito obrigado por esse momento tão poderoso. Amém. Amém. E amém. Amém. Não é uma cena tão fácil de ser digerida. Essa cena que o contexto vai pintar para nós. Essa imagem desse homem absurdamente despido do brilho, na perspectiva de um rei, onde o mesmo não se faz valer dessa roupagem tão munida de autoridade, independentemente de se estar diante daqueles que o mesmo lidera, esse homem está no chão, esse homem, ele, diante de um quadro tão complicado de haver uma possível mudança, o mesmo está no chão, com a boca na terra, chorando demais, abstendo-se de qualquer possível refeição, buscando por uma criança que, uma vez nascida,
ele vai receber de Deus uma palavra que esse mesmo Deus vai ferir a criança. Esse movimento tão espiritual, sem nenhuma ideia de revolta, o mesmo se joga no chão. Uma vez tendo em mente essa fala que borbulha dentro, a criança vai nascer, mas vai ser ferida. É uma ferida que não se sabe, não se tem a princípio um diagnóstico, mas é uma ferida causada por Deus. E ele vai para o chão, ele vai chorar, ele vai se derramar, ele vai jejuar. É um mister de grito, de choro, de lágrima, de cara no chão, sem nenhuma espécie de preocupações com os alheios, aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Ele está ali por alguns dias, tentando, quem sabe, através dessa devoção, da espiritualidade que já foi construída, fazer com que este Deus, que disse que de fato feriria a criança, mudasse de ideia. Esse exercício no chão, no limite, debaixo dos seus pés, essa intensidade da espiritualidade a fim de reverter o quadro, essa busca a Deus por esse Deus que feriu a criança, não gerando perspectiva nenhuma no coração dele, mas ele se lança de maneira tão litúrgico, dentro de um padrão que se estabelece da sua própria vida com esse Deus. Ele começa a orar, a jejuar, a chorar, a gritar, a fim de que o quadro fosse mudado. E ali tem uns homens que são seus liderados, detentores de uma fala tão madura, homens que se destacam, que exercem a sua liderança, que estão de olho nele, e eles se juntam a fim de, ainda que com mais idade, pessoas mais maduras, mas estão debaixo da autoridade deste homem que está no chão. No chão, sem se preocupar com a possível imagem que possa ter aqueles que ele os lidera. Esses homens vão se juntar a fim de tentar levantá-lo do chão, como resposta àquilo que o mesmo no chão já fez por tanta gente uma vez no fluxo da vida, estando em pé. E eles vão tentar levantá-lo do chão, e outros vão levar pães, a fim de interromper esse jejum que na cabeça deles não tem sentido. E eles vão se aproximar a fim de levantá-lo, e ele rejeita, ele quer permanecer no chão, e os mesmos também vão oferecer-lhe pão, e ele também não quer comer. Eles ficam tentando se comunicar com ele, e o mesmo sem nenhum tipo de resposta a estes homens, sendo a ele no chão uma resposta, já que o mesmo respondeu a tanta gente. Eles não têm muito o que fazer, apenas ficar ali, olhando para ele, nesse fluxo exaustivo, de tentativa, quem sabe, talvez, pode ser que eu consiga reverter o quadro. Porque não é possível que eu faça isso tudo e Deus não mude o quadro que Ele já estabeleceu antes que isso eu fizesse. Eu tenho certeza de que, se eu não tivesse certeza, eu não faria dessa maneira. Boca no pó, totalmente despido do brilho do seu reino, não tem coroa, não tem uma postura, totalmente o que se faz contradizendo quem ele era, detentor da imagem no coração de tantos. Os dias vão passando os dias. No 7º dia, a criança morreu. E ele continua no chão, fazendo tudo que desde o início ele vem fazendo.
Ele não sabe que a criança está morta. Ele não tem ciência que não há mais vida na criança, que ele está no chão por ela, chorando por ela, jejuando por ela, a fim de que Deus mudasse o quadro da criança. A criança morreu e estes homens, os maduros, os mais antigos, eles estão num canto conversando para tentar entender como acessá-lo. Já que o mesmo, quando a criança estava viva, eles se aproximaram a fim de levantar ele, dar pão para comer, e ele não quis ouvi-lo quando a criança estava viva. Esse é o argumento que eles utilizam. Se a gente tentou se comunicar com a criança viva, ainda mais agora, e essa fala deles, por algum momento Davi vai olhar e vai, eu julgo que foi uma leitura labial, ele vai interpretar os gestos, a fala, os olhares, e ele, Davi, no chão, vai obter um diagnóstico de que não há mais vida na criança. De quando a criança não vive mais, está aí o versículo 20. Eu vejo, pelo menos, salta do texto, ainda que eu não seja fiel. E aí dentro do padrão teológico eu posso falhar quando eu determino as lições por um número, quando eu te disser que no versículo 20, salta do versículo 20 pelo menos 8 lições que eu preciso me inclinar o coração para colocar em prática. Mas se de repente eu terminar na 4ª lição, eu me julgo satisfeitíssimo de ter cumprido o que de fato Deus queria. E vai falar conosco. E eu quero que na minha falha, Deus fale com você. Está aí no versículo 20, algumas coisas que vai acontecer, mas entenda antes, há dores que nos atravessam com tanta força, que não deixam sobrar perguntas, apenas silêncio. Davi viveu isso, o filho morreu, o jejum terminou, o céu permaneceu em silêncio. Que céu é esse que se silencia diante do barulho da minha devoção? Que céu é esse que não se movimenta pelo meu movimento litúrgico espiritual? Ele havia orado, jejuado, implorado, mas o que Deus decidiu fazer não foi o que ele esperava. A sensação que eu tenho é que por vezes Deus me faz entrar num ambiente tão devocional e construir uma espiritualidade com base naquilo que eu quero, para que eu alcance o que Ele deseja. Então vem essa frase quase que brutal no texto que lemos. Então Davi se levantou da terra. Não houve resposta, houve movimento. Guarda uma coisa no seu coração: quando lhe faltar a resposta do céu, responda você, o céu que não te respondeu. Então Davi se levantou da terra, porque há dias em que Deus não explica, Ele apenas convida, levanta e continua. Eu vou repetir isso aqui para alguém, porque há dias em que Deus não explica, Ele apenas convida, levanta e continua. Mesmo que não tenha de Deus uma resposta de clara evidência, na perspectiva da obscuridade, da falta de entendimento sobre o que se vive, o céu está te convidando, levanta e continua. Não é pelo fato de Deus não ter respondido dentro do padrão que você criou, dentro do seu quarto fechado, com a boca no pó, no meio do seu jejum, que isso te fará não se levantar para continuar. Esse texto não fala de vitória, mas fala de um homem que decidiu viver mesmo sem entender.
Um homem que decidiu viver mesmo sem entender. Que preferiu crer na misericórdia do que naufragar no seu lamento. Eu vou repetir isso aqui ao coração de alguém que preferiu crer na misericórdia do que naufragar no lamento. Está aí 8 lições que possivelmente eu possa falhar em concluir. Mas a primeira delas está aí. Davi se levantou da terra. Davi se levantou. Diga, Davi se levantou. Você não vê nenhum possível alheio que vai ser efetivo no processo de Davi ficar em pé. O texto está claro, Davi se levantou, porque levantar é uma decisão. Eu não preciso ter, ainda que é saudável que tenhamos, mas eu não preciso ter alguém que me segure pelas mãos e me levante do chão, quando essa decisão precisa ser minha. Porque é possível que alguém me segure me levantando e eu fique em pé, totalmente caído. O texto vai dizer que Davi se levantou. Se levantar é uma decisão, não é opção. Desculpa dizer para alguém que entrou por aquela porta, se levantar não é a sua opção, é sua obrigação. O chão é o lugar de pranto, mas não é o lugar da sua permanência. O chão é o lugar em que eu me derramo, que eu grito, que eu entro com os meus conflitos, que eu... Mas não é o lugar da minha permanência. Davi ficou prostrado enquanto ainda havia esperança. Mas quando viu que Deus havia encerrado o assunto, ele não permaneceu na terra do seu lamento. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Davi ficou prostrado enquanto havia esperança, mas quando viu que Deus havia encerrado o assunto, ele não permaneceu no chão mais. Ele se levantou não por orgulho, mas por reverência à soberania divina. Não porque doeu menos, mas porque a fé o empurrou para o próximo nível. Permanecer prostrado após a decisão de Deus pode não ser mais luto, pode ser resistência disfarçada de aquebrantamento. Eu me tornei tão resistente que eu preciso me travestir de alguém que está aquebrantado. Eu vou falar mais uma vez ao coração de alguém tão distinto que veio aqui nessa manhã. Permanecer prostrado após a decisão de Deus pode não ser mais luto, pode ser resistência disfarçada de aquebrantamento. Fé não é só crer pelo milagre, é se levantar quando o milagre não vem. Fé não é só crer pelo milagre, é se levantar quando ele não vem. Alguém entrou aqui precisando decidir ficar em pé. Decidir ficar em pé. Segunda lição, está aí no texto. Lavou-se, diga lavou-se. Diga lavou-se. É como a ideia de
Deixa Deus limpar o que a dor deixou em você. Deixa Deus limpar o que a dor deixou em você. Lavou-se. Deixa Deus limpar o que a dor deixou em você. Eu vou repetir. Deixa Deus limpar o que a dor deixou em você. Quando Davi se levanta, ele se levanta do chão empoeirado, e a poeira do chão do lamento, é possível que ela se apegue, mas Deus está dizendo: se lave, se permita ser limpo por Deus de tudo aquilo que a dor deixou em você. Ah, que presença poderosa. A poeira do chão do luto se agarra à alma. A poeira do chão do luto se agarra à alma. Ela carrega acusações, desgastes, remorsos, pesos. Lavar-se aqui não é só uma questão de higiene, de alguém que passou 7 dias no chão largado. É purificação interior. É reconhecer que, embora o passado esteja feito, diga: o passado está feito. O presente pode ser limpo e o futuro vai ser restaurado. É isso. Davi não se levantou do pó da dor para o trono que o esperava. Ele se levantou do chão para voltar para casa. Eu não posso voltar para esse lugar tão familiar, carregando poeiras que me trazem lembranças tão dolorosas. Não apenas ter que decidir me levantar, mas eu não posso estar em pé e por vezes me deparar com poeiras dos meus traumas, poeiras das minhas dores, poeiras dos meus desgastes, poeiras dos meus pesos, poeiras dos meus traumas, poeira das minhas apunhaladas, poeiras das minhas traições, poeiras de portas que fecham, poeiras de dores antigas, poeiras e poeiras e poeiras. Eu preciso me sujeitar à água da palavra, e me permitir que a palavra me lave por completo, me permitir que a água me purifique. O Espírito de Deus está dizendo para alguém: se lave, se levante, mas se lave. Você não está autorizado a transitar mais em caminhos tão distintos, carregando poeiras antigas. Se lave, se lave. Se lave, se lave, se lave, se lave, se lave. Guarde uma coisa: há coisas que o arrependimento resolve em um dia, mas que a alma demora meses para soltar. Derremoriaça. Deixa Deus limpar o que Ele já te perdoou. Eu vou repetir: há coisas que o arrependimento resolve em um dia, mas que a alma demora meses para soltar. Solta, 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 solta. Solta. Deixa Deus limpar o que já te perdoou. Deus não apenas perdoa o que eu fiz, mas Ele purifica o que ficou depois. Não é apenas
me perdoar, mas me purificar sobre algumas questões que se apegaram em mim, estão agarradas e presas em mim. Não, Rafael, eu levantei. Levantou, agora se lava. Não espere que possíveis mãos de qualquer outras pessoas venham trazer baldes opcionais para que você se sujeite a essas águas que estão carregando a fim de te limpar. Não! O Espírito de Deus está dizendo, você precisa decidir tomar um banho específico. Você precisa, depois de decidir ficar em pé, começar um processo de lavagem, porque tem poeiras, tem coisas que estão agarradas em lugares tão específicos que a palavra precisa entrar e limpar a alma. Jesus, o que é isso? Levante uma das suas mãos, por favor. Jesus, que presença. Jesus. Existe uma água que corre do trono. Terceira lição. Está aí. Ungiu-se. Não ungiram-no. Não ungiram. Não. A unção não combina com poeira. Eu preciso tomar um banho, me livrar dessa poeira e depois ungiu-se. É uma ideia de reative sua identidade espiritual. Davi passou olhos sobre si. É como se ele dissesse a dor. E aqui eu preciso que você repita da forma catedral de ser. Diga a dor. Não me desconsagrou. O luto não me descredenciou. O luto não me desconsagrou. E a dor não arrancou de mim diante de Deus uma credencial tão divinamente entregue pela eternidade, pela mão de um Deus poderosíssimo. A unção que Deus colocou sobre ele ainda estava lá. Ainda estava lá, mesmo depois da falha, mesmo depois da perda, mesmo depois da dor, mesmo depois da lágrima, mesmo depois da queda, mesmo depois da lamúria, mesmo depois do trauma, mesmo depois da ausência, mesmo depois, ali dentro ainda havia uma unção. Eu não sou muito de assim fazer, mas carinhosamente coloque a mão nas costas ou no ombro de quem está perto de você e diga: ainda tem unção aí. Eu sei que não é para todos, é para pessoas específicas que veio aqui. Ainda tem unção aí. Ainda tem unção. Que inferno ouça! Ainda tem um óleo aí dentro
que Satanás escute, ainda existe um óleo fresco aí dentro. A unção de Deus não caduca, a unção de Deus não se estraga, a unção de Deus não tem validade. Ainda existe uma unção. Sabe, não é aleatório o fato dele ter se inclinado a passar óleo em si, mas a razão ali, uma das expressões que define é: ele tocou na vocação que tinha. Sim, Davi foi ungido 3 vezes. Casa, estado e nação. Casa, estado e nação. Casa, estado e nação. E eu digo 4 vezes. Casa, estado, nação e pessoal. Não desmerecendo todas as outras, mas a pessoal é como se ele tocasse na da casa, na do estado, da nação. Ali sozinho, quando ele se unge, ele está tocando de novo na sua vocação. Porque o chamado de Deus não é revogado por causa das suas dores. Há muitos que param porque pensam que errar cancela o propósito. Mas a graça nos envolve em um óleo que, ainda que venhamos do pó, deixa eu lhe dar a 4ª lição. Está aí no texto. Mudou as roupas. A ideia aí é alterar o ambiente espiritual ao seu redor. Mudar de roupas. Falam de estações. Enquanto Davi vestia o luto, ele estava preso no tempo da dor. Há roupas que te lembram de uma estação que doeu muito. Mas trocar veste é sinal profético. É como se Davi dissesse: eu não vou mais me identificar com aquilo que me feriu. Trocar roupa, Davi está dizendo: eu não vou mais me identificar com aquilo que me feriu. Não se trata de ignorar a dor, não é isso, mas de não mais se vestir com ela. Deus não quer que apaguemos daqui de dentro, ainda que seja tão impossível, dores que nos marcaram tanto. Não, não é para você ignorar, é para você não se vestir mais com isso. É você abrir o seu armário e lá atrás, na gaveta de trás, dentro de uma caixa, pegar aquela caixa e dizer: chega, eu vou jogar isso fora. Eu me lembro agora, 4 meses atrás, a gente arrumando as coisas para mudar, eu mexendo nas coisas, e de repente cai do fundo do armário algo de 2007 no meu colo. Um sapatinho do meu Samuel.
Eu estou em trânsito de uma possível mudança. E cai no meu colo o sapatinho do filho que Deus decidiu levar. Tantas vezes eu mexi no armário e justamente agora em que as coisas estão ajustadas na minha cabeça, sai de dentro do armário um sapatinho azul. Eu peguei o sapato, senti a dor, vi o rosto dele, quando ele chupa o meu rosto, aquele sorriso vazio, cabelo grande, feição de negro, cara da mãe. Eu já peguei aquele sapato, coloquei numa bolsa de lixo. A Natália entrou dizendo: o que você está escondendo aí? Eu falei: nada. Você está escondendo alguma coisa? Eu falei: tô, mas é algo meu que eu estou jogando fora. Ela: mas eu quero ver. Eu digo: não precisa ver. Ela: é alguma coisa? Eu falei: é alguma coisa. É sobre o quê? Eu falei: é sobre 2007. Aí ela: 2007. Existem sapatinhos, roupas guardadas, que a gente precisa mudar. A alma precisa de um sinal externo de que a estação mudou. A alma precisa de um sinal externo. Existem roupas que não cabem mais na gente. Existem limpezas tão pontuais nos nossos armários, gavetas e caixas e bolsas que precisam, em cunho emergencial, ser retiradas de lá o quanto antes. Se Deus já te perdoou, não continue vestindo culpa. Se Deus já te perdoou, não continue vestindo culpa. Se Deus te chamou de novo, troque o uniforme da condenação pela veste da graça. A dor foi real, mas não será sua roupa para sempre. Eu vou repetir para alguém: a dor é real, mas não será a sua roupa para sempre. O choro é real, mas não será o seu choro para sempre. A lamúria é real, mas não será a sua lebria comandelebracia. Deixa eu falar a quinta lição, que para mim é a pior. Não sei para vocês, mas para mim é pior. Porque entenda que as coisas se comunicam. Eu me levanto, me lavo, me unjo e troco a roupa. Não tem como mexer nesses princípios. Se levanta, se lava, se unge e troca de roupa. Porque entenda, eu não posso trocar de roupa sem ter me ungido. Não há unção sem lavagem. E não tem como lavar alguém deitado, caído. Primeiro eu me levanto, depois eu tomo um banho, em seguida eu me unjo, depois eu troco a roupa. Isso aqui para mim é muito difícil. Veja no texto: então entrou na casa do Senhor. Diga: entrou na casa do Senhor.
Diga: retorno para o altar, sem ressentimento. Veja, ele está retornando para o altar, cujo Deus desse altar feriu a criança, filho deste homem que decidiu ir para a casa do Senhor, Senhor desse altar, que ele está retornando sem ressentimento, com a imagem do filho morto por esse Deus do altar, que ele está voltando sem ressentimento. Davi poderia ter questionado a Deus, poderia ter se afastado da presença, mas ele fez contrário. Ele entrou no templo e adorou. Porque a verdadeira adoração nasce não quando tudo faz sentido, mas quando a alma ainda sangra e mesmo assim se curva. Não negue a razão ou o fato evidente que a alma deste ainda sangra pela dor da perda. Mas ele não se permitiu a isenção da flexibilidade com o divino. Ele se curva. Ele não enrijeceu a sua coluna da relação em razão deste que ele precisa estar prostrado aos pés, por ele não ter feito o que ele queria que ele fizesse. Não. A dor tem dois caminhos. Quantos caminhos? Dois caminhos. Ou te empurra para longe de Deus, ou te lança para mais perto dele. Davi escolheu a segunda opção. A maturidade espiritual começa quando você continua buscando a Deus, mesmo que Ele não te responda. A gente entende que amadurecemos quando não nos importamos mais sobre obtermos a resposta que tanta gente queria antes da maturidade. Porque me relacionar com Deus não se trata de obtermos aquilo que Ele tão poderosamente pode nos oferecer, mas alcançar uma maturidade sobre o que Ele é. Menos o que Ele faz, mais o que Ele é. Menos o que Ele faz, mais o que Ele é. Maturidade em Deus, quando Ele permite que algumas coisas venham ao nosso encontro e fique na nossa cabeça a confusão, e isso nos prostra, isso nos faz jejuar, isso nos faz consagrar, isso nos faz intensificar a devoção, isso nos faz nos lançar mais, mergulhar mais, ainda que Ele não nos responda. É um Deus dizendo: eu deixei isso acontecer para te colocar em um lugar que, se isso não acontecesse, você nunca chegaria lá. Então jejue mais, ore mais, busque mais, consagre mais, mergulhe mais, avance mais. Eu vou repetir. A maturidade espiritual começa quando você continua. E esse fluxo de continuidade, esse fluxo exaustivo do progresso, essa coisa que a gente vai fazendo por essa razão. Somos motivados a fazer por isso. Eu me motivo por causa do filho doente, eu me motivo por causa da porta fechada, eu me motivo por causa da dor na alma, eu me motivo por causa de feridas, eu me motivo por causa de chagas, eu me motivo por isso. Mas aí o fluxo da ausência de Deus em responder à nossa devoção,
a gente alcança algo de Deus tão profundo. A gente vai tão profundo, a gente vai tão profundo, a gente vai tão profundo, que a dor não dói mais, a escassez não pega mais. A gente está tão profundo que a gente esqueceu daquilo que nos motivava, e a única coisa que resta é Deus, 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 Deus. Mas você buscava por aquilo, não, aquilo não importa mais. Eu estou tão distante do ponto de partida que eu não consigo olhar mais para a porta que fechou, para a dor que ainda dói, para coisas que sangram, para doenças irreparáveis. Eu estou tão distante na relação com Deus, eu mergulhei tão profundo que eu já não alcanço o ponto de partida. O Espírito de Deus está dizendo a essa casa: nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim, só alguém. Jesus, nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim, só alguém que eu conheço. Jesus, nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. Quando ninguém, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou Jesus. Eu tenho procurado dizer por onde vou, na medida do meu possível, que a palavra que Deus tem entregue ao coração da minha casa é sobre maturidade. Nos últimos meses, ou por que não dizer, alguns anos, Deus tem convocado a sua igreja para a maturidade. Amadurecer. Amadurecer não é fácil. Amadurecer requer muito de todos nós. Amadurecer dói. Amadurecer. E aí eu começo a entender que algumas possíveis falhas, no meu ponto de vista, daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, mas mais no seu ponto de vista como Deus sendo, não mais na minha tratativa de recompensar-me sobre um trabalho prestado a Ele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais o que Ele quer, o que Ele deseja, o que Ele desenhou, o que Ele projetou, o que Ele prospectou. Não é dentro do meu quadro, sabe, de ideias, de projetos, etc. É infinitamente mais. Ele vai mais, Ele vai mais. O que Ele quer é muito mais. Alcançar essa maturidade é por vezes não ouvir Deus o que eu queria que Ele falasse. Alcançar a maturidade é por vezes a ausência de um operacional, de um Deus que podia fazer tudo e decidiu apenas ficar me observando até onde eu sou capaz de ir como filho, até onde eu suporto, até onde eu corro, até onde eu caminho, até onde eu acordo 3 da manhã para orar, até quando eu vou acordar 6 horas da manhã para participar do jejum, até onde? Ele não está me respondendo, mas Ele está me olhando. Ele não está me respondendo, mas Ele está me livrando. Ele não está me respondendo, mas Ele está me acompanhando. Ele não está me respondendo, mas Ele está do meu lado. Ele não está me respondendo, mas Ele está de olho em mim. Ele está me livrando, Ele está me guardando, Ele está protegendo, Ele está me livrando, Ele está me guardando, Ele está me protegendo. Ele pode não responder o que você quer, mas Ele diz para o demônio: não toca, não toca, não toca, não toca, não toca, não toca. Eu livro, eu guardo, eu escondo, não toca. Eu livro, eu guardo, eu escondo, não toca. Eu livro, eu guardo, eu escondo, não toca, não toca. Alguém que eu conheço, Jesus, nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço. Fica em pé, igreja viva.
nas horas. Jesus amado, o que é isso? Da minha vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém. Jesus, o que é isso? Jesus. Solta a voz. Nas horas mais alto. Da minha vida, Jesus. Solta a voz. O único que conhecendo minhas falhas se levanta, se lava, se unge, troca de roupa e volta pro altar. Se levanta, se lava, se unge, troca de roupa e volta pra casa. Volta pra Deus, volta. Amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que conhecendo minhas falhas, meus defeitos ficou. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou me levantar, eu vou me levantar, me levantar, me levantar, eu vou me levantar, porque quando eu levanto, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. O que seria de mim sem ti? Sem ti, o que seria de mim sem ti? O que seria de mim sem ti? Eu não sou nada. Sem ti, o que seria
Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Pastor Rafael vai orar por todos nós. Levante o mais alto. Há uma unção aqui que despedaça o jugo. Vamos. Entre e adore. Entre na casa e adore. Entre na casa e adore. O que te restou é adorar. O que te restou, o que me restou, o que nos restou é adorar. É adorar. Jesus, oh meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nós nos levantamos, nós nos lavamos, nos ungimos, trocaremos de roupas e tantas roupas, se for preciso, nós vamos abrir mão delas. Nós entramos por aquela porta, estamos diante do teu altar para dizer que o Senhor vale mais do que uma porta aberta, que o Senhor vale mais para nós do que uma resposta que possivelmente o Senhor possa nos dar. Nós queremos o Senhor apenas. Chegarmos no nível que tantas outras coisas vão deixar de ter a devida importância em nós. Senhor, renova a sua filha nessa manhã. Renova o seu filho nessa manhã. Renova-nos. Renova os nossos dias. Renova-nos, ó Deus. Renova a nossa mente. Renova o nosso coração. Renova a nossa saúde. Renova os nossos ossos. Renova, 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 renova. Que a tua unção flua. Que a tua água se derrame. Renova, renova esse homem, renova esse jovem, renova o adolescente. Vai de encontro às nossas crianças, toca nelas, restaura, enche-nos, ó Deus, com o teu poder. Renova essa mulher, renova essa moça, renova essa esposa, renova. Renova, renova, renova as unhas, renova o cabelo, renova os olhos, renova a pele, renova os pés. Que coisa grande, Jesus. Renova, renova, renova. E no renovo vai arrancando tudo. Arranca o cisto, arranca o policisto, arranca o mioma, arranca o fibrona, arranca a endometriose, arranca, arranca o câncer, arranca a AIDS, arranca, arranca, arranca. Normaliza a pressão, desincha a perna, diminui o coração. Deus, dá saúde ao teu povo. Deus, cura essa mulher agora, cura esse homem agora, cura, 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 cura e cura, cura. O chão não é o teu lugar, o lamento não é o teu lugar, a dor não é mais a sua geografia. Está na hora da gente como igreja se levantar e dizer: chega, eu vou me levantar, eu vou tomar um banho, eu vou me ungir, eu vou trocar de roupa, porque o meu lugar é no altar, no altar. Renova, fogo, fogo nos pés, fogo nas mãos, fogo, 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 fogo. Aumenta, aumenta o calor, aumenta a chama, aumenta, aumenta, aumenta. Que o coração comece a pegar fogo, fogo no ventre, fogo no ventre, fogo no ventre. Ei, ei, há um filho correndo pelo corredor da tua casa. A fertilidade chegou, a fertilidade chegou. Eu estou vendo crianças correndo, eu estou vendo um nível de apresentação de criança, de casais que não poderiam gerar, mas o Espírito está dizendo: a partir de agora está liberado, Eu toco no ventre, fogo no ventre, fogo no ventre, fogo, fogo, fogo no útero, fogo nas trompas,
fogo no alfário, fogo, 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 fogo que cura, fogo que restaura, fogo, fogo, fogo.